Boa noite, meus amigos aqui presentes, também as pessoas que nos acompanham no Facebook, no YouTube, nas redes sociais. É mais uma satisfação, nós aqui da Escola de Atenas, estarmos realizando este encontro que nós chamamos de aula régia. É um pouco diferente do simpósio, porque o simpósio acontece de 2 em 2 meses e as aulas régias acontecem em homenagem a alguma data importante, como é no caso de hoje, o dia do advogado, que a Escola de Atenas tem sempre realizado alguma palestra para debater esse tema relevante para nós, que fazemos parte também da Escola de Atenas, porque a advocacia é uma das grandes profissões que trabalha com a palavra. Desde o mundo antigo, a oratória nasceu no meio forense, no meio judiciário. Na Grécia Antiga, a primeira oratória que existiu foi a oratória judiciária, a oratória forense. Depois se espalhou para o meio político, para o meio da educação, mas a primeira oratória, a raiz da oratória, ela está ligada à advocacia, é uma criação dos próprios advogados na Grécia, principalmente com Córax e Tísias, que foram os dois grandes criadores desta arte retórica no século V a.C., por volta do ano de 465. Então, esses dois advogados, eles escreveram o primeiro tratado de retórica da história e depois ensinavam aos seus discípulos como defender suas razões nos tribunais, como organizar um discurso, como defender seu direito, como narrar os fatos diante dos juízes. E isso foi se propagando por toda a Grécia, chegou em Atenas, chegou ao seu esplendor, na Atenas dos sofistas, tudo isso no século V a.C. Encontrou Péricles como grande patrocinador dessa arte e alcançou um grande esplendor a oratória na Grécia, no século V, no século IV, no século III. Na verdade, toda a história da Grécia teve grandes oradores, grandes tratadistas de retórica. E essa arte retórica, ela foi para Roma. Roma aprendeu com a Grécia a arte da palavra. Não só a arte da palavra, mas a filosofia, a poesia, a cultura. Roma adquiriu isso da Grécia. Roma é filha da Grécia. Roma conquistou a Grécia, mas a Grécia conquistou Roma do ponto de vista cultural. Roma conquistou pelas armas a Grécia, mas a Grécia conquistou Roma pelo intelecto, pela cultura. Por isso que tem uma frase de um poeta latino, Horácio, que diz: a Grécia conquistada conquistou o seu rude conquistador, levando civilização ao bárbaro Lácio, que é a região onde fica Roma, a região do Lácio. E o grande representante dessa cultura retórica foi este homem que nós vamos examinar hoje, os seus conselhos para um advogado atuar com excelência, Marco Túlio Cícero. Esse é o grande nome da retórica latina, da retórica romana. E Cícero tem uma influência profunda na história do pensamento ocidental, não só na época lá de Roma. Cícero viveu entre os anos de 106 a.C. a 43 a.C. Foi esse período que Cícero viveu. Quando Cícero viveu, a retórica já tinha uma história de mais de 5 séculos. Quase 5 séculos a retórica já tinha uma história. Desde Córax e Tísia até Cícero, passaram-se aí quase 5 séculos. Mas Cícero se apropriou dessa retórica, se apropriou desse conhecimento. Ele foi para a Grécia, estudou na Grécia, ele foi para Atenas, estudou em Atenas. Era costume do povo romano, quando o jovem chegava ali por volta de 14, 15, 16 anos, principalmente dos que tinham condições, enviar seus filhos para Atenas, que era o grande centro da cultura naquele período. Atenas continuava sendo o grande centro de cultura, embora já tivesse sido fundada também a cidade de Alexandria, que depois, mais na frente, também se torna um grande centro de cultura. Mas Atenas permanecia, mesmo conquistada, o grande centro de cultura do mundo antigo. Então Cícero, o pai dele tinha condições, não era de uma classe extremamente rica, mas tinha condições de mandar seu filho estudar em Atenas, na Grécia. E Cícero, desde cedo, mostrou uma grande inclinação intelectual para os estudos. Tem até uma imagem que, se a gente procurar no Google, vai encontrar, Cícero lendo. É uma imagem, ele é fixado profundamente na leitura de um livro. Desde pequeno, ele tinha um grande amor pela leitura, um grande amor pelo conhecimento, mostrava uma inclinação intelectual pelo saber, e ele aproveitou essa oportunidade e se transformou num dos maiores intelectuais da cultura latina até hoje.
reverenciado, respeitado por todas as pessoas que conhecem a cultura latina, Marco Túlio Cícero. Então ele, como eu falei, ele foi advogado mesmo, como nós somos aqui, a grande parte que hoje estão aqui, como nós, atuando nos tribunais. Não é porque vamos usar o nome advogado, como se fosse nós hoje, não. A origem, na verdade, da advocacia, como nós conhecemos hoje até, é romana. Então, nesse período, Cícero era um advogado como nós aqui, atuando nos tribunais, atuando nas grandes causas, atuando no tribunal do júri, que tem origem lá na Grécia, em Roma alcançou grande esplendor, defendendo grandes causas, coisa muito parecida com os grandes julgamentos de hoje. Na verdade, nós aprendemos com eles. Nós aprendemos a advogar com eles, nós aprendemos o direito com o direito romano, nós aprendemos tribunal do júri com eles. Então, nós somos muito parecidos com a Roma antiga. Quando a gente pega uma defesa de Cícero, a gente se vê na atualidade, como ele organiza, como ele combate os fatos contra o acusado, como ele, às vezes, denigre a imagem da vítima para poder prestigiar a probidade do réu e fazer esse paralelo no tribunal do júri. E é impressionante, né? Porque nós, mais uma vez, aprendemos com eles. A gente, mas como é que eles faziam isso? Nós que temos que nos admirar, porque nós que aprendemos com eles a defender pessoas no tribunal do júri. Então, um grande professor do mundo ocidental é Marco Túlio Cícero. E na Grécia Antiga, tinha um pilar da sabedoria grega, que nós já falamos na escola de Atenas, que se chamava areté, a busca da excelência, areté. Era um dos pilares da sabedoria grega. Esse era um dos mais preciosos, areté, significa excelência, busca da excelência. Isso forjou a cultura grega. O que era a busca da excelência? Todos queriam ser excelentes naquilo que faziam. Daí, quando a gente olha para a Grécia, vê aquelas grandes esculturas ainda vivas, aqueles grandes templos ainda vivos, a gente, como é que isso pode durar tanto? Ali está a força da excelência, ainda em pé, para a gente poder avistar. Porque eles colocavam toda a sua capacidade, todo o seu talento na cultura, na escultura, na obra de arte, na peça de oratória, nos seus discursos políticos, na construção de um grande templo, numa poesia. Por isso que hoje a Grécia é uma cultura imortal. Passam-se séculos, séculos e séculos, e nós continuamos a ir lá em Sócrates, lá em Platão, lá em Péricles, lá nos sofistas, lá em Marco Túlio Cícero, lá em Sêneca, que foi um grande advogado também que viveu depois de Cristo. Essa era a busca da excelência. E essa busca da excelência, ela passou para Roma. Roma copiou e estudou com os gregos isso, a busca da excelência. E Cícero procurava, dentro dessa busca da excelência, imortalizar-se também na cultura, como ele é imortalizado também até hoje. Grande parte do que nós sabemos de filosofia grega é graças a Marco Túlio Cícero, pelos estudos que ele fez, traduziu do grego para o latim e que chegou até nós. E Cícero dizia uma coisa interessante. Por isso que o título dessa aula régia é Os 10 Conselhos de Marco Túlio Cícero para ser um advogado de excelência. Fazendo referência a esse pilar da cultura grega. Como ser um advogado de excelência? Ou pelo menos como buscar ser um advogado de excelência. Como é que poder ser um advogado o mais perfeito possível, o mais completo possível, o mais ideal possível, dentro das limitações do ser humano. Como Cícero já dizia, o que eu quero é formar o orador perfeito. Se eu vou conseguir, ou se eu serei um, eu não sei, mas esse é o meu ideal. Ser um orador perfeito. Se já existiu, eu não sei. Se existe, eu também não sei. Se existirá, eu também não sei. Mas este é o meu objetivo, formar e ser um orador perfeito. Então isso mostra a busca de excelência do profissional, do orador, do advogado, do filósofo que foi também, do tradutor, do escritor que foi. Grande na oratória, grande na escrita, grande no pensamento, grande na conduta de vida. E isso aqui não sou eu que sou, apenas eu que estou dizendo isso. É Lutero, que mais 1.500 anos depois tem grande respeito por Cícero, por Quintiliano,
Erasmo de Roterdã, lá no Renascimento, grandes pensadores da humanidade que tiveram um grande respeito por Cícero. A educação dos jesuítas na Idade Média, no Renascimento, melhor dizendo, no Renascimento, toda praticamente centrou-se na cultura latina em torno de Marco Túlio Cícero, pela influência. E durante aqui a nossa exposição, a gente vai fazendo esses links com Cícero e o Renascimento, Cícero e o Iluminismo, Cícero e os dias atuais. Mas Cícero dizia alguma coisa antes da gente entrar no primeiro conselho dele. Estou fazendo o introito aqui, o exórdio, a introdução do discurso, para depois a gente passar para o nosso ponto mais central. Ele vai dizer, a casa do advogado deve ser um oráculo de toda a cidade. Antigamente tinha muito isso, o advogado, todo mundo ia na casa do advogado. Era o oráculo da cidade, para ver o que é que o advogado dizia. Doutor, aconteceu isso, o que é que o senhor diz? Doutor, aconteceu isso comigo, como é que eu posso fazer? E era dos conselhos jurídicos aos conselhos psicológicos, que muitas coisas que chegam no escritório do advogado não tem nada a ver com o jurídico. Às vezes é problema de família, desentendimento, tem um bocado de coisa que são questões psicológicas, são questões mais pessoais e muitas vezes não são jurídicas, são questões de ordem pessoal. Então Cícero dizia, a casa do advogado, e leia-se aqui o escritório do advogado, onde o advogado trabalha, deve ser o oráculo de toda a cidade. Mas para isso, ele tem que se construir como advogado, ser uma referência como advogado. Porque não só no mundo, nas regiões interiores, mas nas grandes cidades também, os grandes advogados se tornam oráculos daquela cidade. Qualquer coisa que acontece sobre a Constituição, sobre um crime que acontece na cidade, eles vão logo para o advogado. O que é que você diz isso? Qual é a sua posição? Nesse conflito aí de interesses constitucionais, o que é que você diz? Então o advogado finda sendo esse oráculo da cidade a respeito do direito. Mas para ser este oráculo de uma cidade, esse oráculo de um estado, esse oráculo de uma nação, como foi Marco Túlio Cícero, o advogado ele precisa, para chegar a um grau de excelência, ele precisa seguir alguns conselhos, para chegar a ser esse oráculo da cidade, esse oráculo da cultura, esse oráculo da nossa sociedade. Aquele que fala, aquele que diz, aquele que orienta, aquele que aconselha, aquele que é um ponto de referência, não só jurídico, mas muitas vezes também moral, um ponto de vista, uma referência política, uma referência de liderança. É uma formação integral do próprio advogado. Não só o advogado como o homem do direito, mas o advogado como homem da política, homem da cultura, homem do saber, homem da moral. Então, um dos primeiros conselhos que a gente pode extrair da obra de Cícero é esse primeiro conselho que a gente pode acompanhar aí. Almeje a glória. É um negócio meio impactante à primeira vista, porque parece um pecado para nós, que temos uma certa formação, às vezes cristã, que almejar a glória é um negócio meio pecaminoso, é um negócio meio ambicioso, mas durante as obras de Cícero ele defende que o advogado almeje a glória, almeje a fama, almeje o sucesso. E ele fala isso ancorado não só na vontade dele, ele fala isso ancorado na natureza humana. Porque ele vai dizer, a natureza humana, ela almeja a glória, ela almeja a fama, ela almeja o sucesso, porque é um desejo ligado à ânsia de imortalidade do ser humano. Ele vai então na natureza humana para falar isso aqui. E nos seus escritos, como ele faz uma defesa de um poeta chamado Árquias, e ele vai fazer a grande defesa da fama, do prestígio, do sucesso que o homem tem que desenvolver dentro de si. O homem que não tem isso, ele está um pouco morto, ele está um pouco parado, ele está sem projeto, ele está sem sonhos, ele está parado no seu caminho. Essa vontade de imortalizar-se é algo extremamente poderoso, extremamente útil, extremamente sadio, quando canalizado de maneira correta. Não é como fez, por exemplo, um jovem que Erástrato, na época lá de Roma Antiga, que ele era um jovem apagado, um jovem que não tinha talento nenhum, um jovem que invejava as pessoas que tinham talento, mas ele também almejava ter fama. E o que é que ele fez? Ele queimou o templo de Diana, um dos maiores templos que teve lá na Ásia, para o seu nome ser imortalizado. O maior templo da antiguidade que o mundo já viu, o templo de Diana,
ele queimou, à noite ele entrou e queimou o templo todinho, para que o nome dele fosse imortalizado para a história. E proibiram, inclusive, de citar o nome dele. Na época, foi proibido de citar o nome dele, porque o que ele queria era que fosse citado, porque tem a vaidade criminal, as pessoas que cometem crime para poder se ficarem conhecidos na sociedade. Tem vários casos nessa natureza, vaidade criminal. Então, na sociedade da época, foi proibido se pronunciar o nome daquele jovem. Por isso que esse almejar a glória, esse almejar o sucesso, ele precisa ser canalizado. Porque quando Cícero diz almejar a glória, ele não está apartando isso de um proceder virtuoso. Porque a filosofia de Cícero é toda baseada dentro de um proceder virtuoso. Porque na medida que você almeja a glória, prejudicando o direito de terceiros, prejudicando o direito dos outros, aí já está canalizado de forma equivocada esse desejo de glória do ser humano. Então, os grandes advogados, eles alimentaram isso dentro de si. Essa vontade de brilhar, essa vontade de ser o melhor, essa vontade de deixar a sua marca na história da humanidade. E Cícero fazia isso consciente. Ele escreve isso na defesa de Árquias, que ele almeja a glória e tudo que ele fala e tudo que ele escreve não é só para a geração presente. Ele vai dizer, eu falo para a geração futura. Então ele quer almejar um auditório universal, ele não quer almejar só o auditório de agora. Ele quer almejar o auditório do amanhã, daqueles que daqui uns anos, daqui uns séculos, daqui algum tempo, podem rever o que escreveu, rever o que falou e ver a permanência, ver a perenidade, ver a atualidade daquilo que ele falou. Porque o advogado conscientemente fala para gerações futuras também, não só para presente. Ele procura encontrar uma forma de ter validade permanente às suas palavras. Daí porque a gente encontra validade até hoje no que Platão falou, do que Cícero falou, do que Sócrates falou, do que os grandes clássicos falaram. Porque eles falam com essa ânsia de imortalidade. Até aqueles que dizem que não querem a glória, eles querem a glória, eles querem ser reconhecidos como homens de glória por não quererem a glória. Então esse é um desejo natural, um desejo extremamente importante, porque a gente coloca os nossos objetivos, busca os nossos objetivos a partir dessa força interior, que sem ela não se chega tão facilmente aos objetivos. Eu sempre tive uma vontade imensa de brilhar no tribunal do júri. O que me moveu para vir para a advocacia foi esse desejo de glória no tribunal do júri. De brilhar, de fazer, de trabalhar em grandes causas, de ter meu espaço nessa profissão. Foi o que me moveu a vir para a profissão. Assistindo filmes americanos, sonhando em atuar no tribunal do júri, para poder garantir, vamos dizer assim, um espaço dentro da profissão. Então parece algo pecaminoso, parece algo condenável, mas é algo relacionado à natureza do ser humano. Olharmos para dentro de nós, para ver se nós não temos um desejo de imortalidade, um desejo de sucesso, um desejo de prestígio, um desejo de reconhecimento, um desejo de fama. Uns têm mais, outros têm menos, mas cabe ao ser humano e cabe inclusive despertar nos jovens esse desejo de se superar. E isso é fundamental na construção de qualquer grande profissional. Qualquer grande profissional que nós formos ver na história do mundo tem registrado dentro dele esse profundo desejo de glória. Por isso que ele almejou, ele chegou a determinado patamar. Então, sem esse desejo presente no advogado, mesmo que inconfesso, é difícil ele cruzar a faixa da mediania, do médio, do homem médio, que não passa daquele grau. O desejo de glória ascende o homem, faz com que ele ultrapasse uma linha de mediania. E como eu falei, esse desejo não está dissociado do proceder virtuoso, do proceder ético. Não nos interpretem mal. O desejo de glória não está desvirtuado, não está dissociado da virtude. Porque é muito forte isso no pensamento de Cícero, que ele é influenciado por uma escola grega chamada estoicismo.
onde a presença da moral, da ética, da virtude, era muito importante na construção do pensador. Então esse é o primeiro desejo que tem que mover um profissional. É o desejo de destaque, é o desejo de sucesso, é o desejo de glória, o desejo de brilho. Aqui nós temos o Hugo, conheço ele desde jovem, lá do Jordão, já me acompanha há mais de 10 anos, eu já advogado, ele sempre acompanhando a gente, lá do Jordão, dentro das condições que ele tinha, veio para cá, estudou, se formou, advogado, sempre teve o desejo de brilhar no Tribunal do Júri. Da mesma forma que o Daniel, lá do Jordão, pessoas que nos acompanham já há muito tempo, e eu vejo que tem dentro deles uma vontade de se superar, de brilhar, de conquistar o seu espaço. Então, isso é o que leva alguém a se impulsionar no rumo de uma grande profissão, ser um grande profissional. Sem isso, é muito difícil encontrar um grande advogado. Segundo conselho de Cícero, seja um voraz leitor. Quintiliano, discípulo de Cícero, não contemporâneo, mas que viveu um século depois, ele vai dizer, sem leitura não existe grande orador, não existe grande advogado. Ou uma frase já dizia, eu não sei, não me lembro a autoria, de que a advocacia é uma estrada de livros. É uma estrada de livros, de leituras. Porque é a leitura que vai dar ao advogado conteúdo. É a leitura que vai dar ao advogado condições de defender uma tese com solidez, com conhecimento de causa. Claro que a gente não só aprende pela leitura. A experiência ensina, ouvindo os outros a gente aprende, observando a natureza a gente aprende, mas a grande fonte de conteúdo que não prescinde, não dispensa outras fontes de saber é a leitura. O amor aos livros. Como eu falei para os senhores, desde pequeno, Cícero foi um homem fissurado, voraz no conhecimento das coisas. Então, o advogado não tem como construir um grande advogado sem conhecimento. Isso é uma grande ilusão, que alguém possa ser um profissional de destaque sem conhecimento, sem conteúdo. De onde ele vai tirar suas razões? De onde ele vai tirar o que ele fala? O advogado ele precisa ter conhecimento e é pela leitura que ele vai se tornar um homem de cultura, um homem de letras, um homem erudito. É outra coisa muitas vezes questionado, muitas vezes é até rechaçado na sociedade, ser erudito. Erudito quer dizer não rude. Essa palavra quer dizer isso. O erudito é aquele que não é rude. É aquele que se educou. Esse é o significado da palavra erudito. É aquele que se educou. É aquele que buscou saber. É aquele que buscou conhecimento. É aquele que deixou de ser grosseiro. É aquele que deixou de ser rude. Daí a origem da palavra erudito. O advogado precisa ser um erudito. Um homem de cultura, um homem de saber, um homem de leitura. Um homem que, o tanto que ele puder saber, ele precisa se empenhar para isso. Ser um homem enciclopédico. Nós sabemos que hoje o conhecimento avança de forma inacompanhável. Mas o advogado ele precisa ser, pelo menos, ter um conhecimento geral, uma cultura ampla, uma cultura humanística, que possa fundamentar a defesa de uma lei, de um direito. O advogado que só sabe o direito, não sabe o direito. Também é uma frase que já é dita. O advogado que só sabe o direito, não sabe o direito. Porque o direito não é só direito. Direito é história, direito é psicologia, direito é inter-relações pessoais, direito é o momento, direito é o juiz que julga, direito é o promotor que está na causa, direito é o dia que os acontecimentos vão ser julgados, direito é como é que está você naquele dia que você vai fazer seu cliente. O direito é um conjunto de coisas que a gente pensa que é só o produto da mera lei, do mero código. Então, só quem sabe o direito não sabe o direito. Ele precisa de outros saberes, agregar outros saberes em sua profissão, e ele vai fazer isso por meio da leitura. O advogado ele precisa estudar filosofia, precisa estudar retórica, precisa ter um conhecimento de psicologia, precisa ter um conhecimento da alma humana. Sócrates já dizia isso lá em Fedro, que sem o conhecimento da alma humana ninguém pode se tornar um grande orador. O orador tem que conhecer a sua alma, conhecer a alma do outro, para poder falar bem. A oratória associada ao autoconhecimento. Então, tem um pensador barroco, chamado Baltasar Graça,
autor do livro A Arte da Prudência, é um famoso livro escrito no século XVI, A Arte da Prudência, ele vai dizer que um intelecto sem agudeza e um intelecto sem conceitos é um sol sem brilho, é um céu sem estrelas. Porque o intelecto do ser humano ele tem que ser agudo, ele tem que ser penetrante, ele tem que ser capaz de elaborar conceitos. E quando ele diz que o intelecto do ser humano, quando fica só ali naquela vivência do dia a dia, só no comer, no beber, no deitar, no atender suas necessidades básicas, de andar, saber onde é que está, vai pegar água, não. O nosso intelecto é muito mais poderoso do que isso. Nosso intelecto é capaz de formular conceitos, formular ideias, descobrir noções, descobrir novas ideias. Então ele vai dizer, um intelecto sem agudeza e sem capacidade de elaborar conceitos, é como se fosse um sol sem luz, um sol sem brilho, um céu sem estrelas. Então o advogado tem que ser um intelectual, que é outra palavra muitas vezes rechaçada na sociedade, a palavra intelectual. O advogado tem que ser um homem do intelecto. Isso não quer dizer que ele vai deixar de ser homem da espiritualidade ou homem da moralidade. Mas ele vai ser um homem do saber, ele vai ser um homem da leitura, ele vai ser um homem que respeita o intelecto, ele vai ser um homem que respeita a razão, que respeita a ciência. Ele não vai ser um negacionista, ele vai ser um iluminista da sua cabeça, do seu cérebro. Vai botar a sua razão, o seu intelecto para funcionar. E isso se conquista, em grande medida, pela leitura. Quando eu digo em grande medida, é em grande medida mesmo. 80%, que se alguém gosta de números, é leitura do profissional. Se forma por meio forjado na forja da leitura, da cultura. Assim foi Górgias na Grécia, foi Protágoras, os grandes sofistas, assim foi Demóstenes, assim foi Cícero, assim foi Quintiliano, assim foi Santo Agostinho, grande nome da igreja, que se inspirou já em Cícero. Assim foi Padre Antônio Vieira, aqui no Brasil, no século XVI, nos seus grandes sermões. Nós, inclusive, temos um sermão nosso trabalhado, o sermão dele na Escola de Atenas, o sermão da 60ª, homens de saber, homens de cultura. Então, isso é o segundo conselho de Marco Túlio Cícero para se tornar um advogado de excelência. Tem uma frase que ele diz assim, uma casa sem livros é como uma casa sem janelas. Terceiro conselho, seja um vir bônus de sende peritos. O que quer dizer isso? Um homem de bem, perito na arte de falar. Olha onde está aqui o proceder ético do profissional. Seja um homem de bem, seja um homem virtuoso, perito na arte de falar. Porque grande parte da persuasão de um advogado está na sua ética profissional. Ética profissional. Sua moral profissional. Grande parte da autoridade do advogado está na sua virtude, na sua ética. Lá na retórica de Aristóteles, ele vai dizer, eu chego quase a pensar que a ética é responsável por grande parte do processo de persuasão dos seus ouvintes. Porque ninguém acredita no homem torpe, no homem mentiroso, no homem desonesto. Ninguém acredita. A não ser que seja incapaz de examinar as coisas. Mas o advogado no tribunal do júri, um advogado diante do juiz, sabendo que é desonesto, sabendo que o advogado é desonesto, sabendo que o advogado é chicaneiro, sabendo que o advogado é mentiroso, que o advogado não merece nenhuma credibilidade, aquela causa ali, mesmo sendo boa, o juiz olha com desconfiança para o advogado, o jurado olha com desprezo pelo próprio profissional. Então, esse ser um vir bônus, um homem de bem, não estou dizendo aqui ser um homem moralista, ou ser um homem que despreza os outros, achando superior. Não, é ele com ele mesmo. Ele ser um homem virtuoso, um homem de bem, um homem ético, para ele mesmo. Porque ele sabe que a ética tem poder. Ele sabe que a ética tem capacidade de persuadir. Ele sabe que a ética lhe é vantajosa. Que é por a ética que ele vai se tornar um grande profissional, que é pela ética que as pessoas vão procurá-lo. Abraham Lincoln já dizia, a pessoa não engana as pessoas o tempo todo. A pessoa pode, por exemplo, advogar durante 3 anos enganando as pessoas. De 3, 4 anos ele ainda consegue advogar. Porque é muita gente, até que descubra que ele não procede de forma ética, mas não dura mais do que isso, não.
3, 4 anos, no 5º ano ele já está fugindo da cidade, no 5º ano ele já está em outro canto, fugindo dos clientes, fugindo de bandido, fugindo de um monte de coisa. Às vezes perde a carteira da OAB, às vezes é suspenso da profissão, às vezes não tem mais credibilidade na classe. Ou seja, ele achava que ser advogado tem que ser um astuto, uma pessoa sem valor, sem ética alguma. E a ética nasceu com a nossa profissão. A ética é inerente à advocacia, não é coisa moderna. Não é coisa inventada agora. A ética nasceu com a profissão de advogado, que nem permitido cobrar honorários se era permitido. De tão nobre era a profissão que não se permitia se cobrar honorários. Era algo gratuito. A pessoa ia lá se dispor a defender um amigo, um familiar, e depois é que se abriu pela possibilidade de receber um honor, uma coisa que, pelo menos um agrado, pelo um agradecimento. Aí vem o nome honorários, um honor, um presente, alguma coisa nesse sentido, para recompensar todo o talento, todo o esforço, toda a dignidade. E aí foi se construindo os honorários. Mas na Roma Antiga, no início não era permitido nem cobrar honorários. Era algo gratuito. Era algo gratuito. Era como se rezasse uma missa, como se fizesse uma obra de caridade, como curasse alguém. Então a profissão é ligada à ética. Seja um homem de bem, perito na arte de falar. O advogado sem ética, ninguém sabe quem é o criminoso e quem é o advogado. Ninguém sabe. Um advogado sem ética não sabe separar quem é o criminoso e quem é o advogado. É a ética que vai separar o profissional do cliente que defende. Nem sempre o cliente é um criminoso, nem sempre o cliente é uma sua falta de ética. Às vezes é uma questão relacionada à vida dele, que ele caiu, mas se levantou, é um homem no geral de bem. Mas é a ética, a conduta que vai separar o profissional do bandido. A ética é a guarnição do advogado. A ética é a guarnição do profissional. Com ética, já é arriscado advogar. Com ética, já é difícil advogar. Com ética, as pressões são enormes do advogado por meio das autoridades. Imagine sem ética. Imagine sem a guarnição da ética. Sejam vir bônus de sende peritos, ou seja um bom orador, perito na arte de falar. O advogado, ele tem que ser bom em oratória. Porque o povo não identifica um advogado que não sabe falar como advogado. Às vezes ele é ridicularizado pelas pessoas. Não quer dizer que ele vá se tornar um extraordinário orador, mas ele tem que saber se expressar numa audiência. Se ele não faz júri, mas ele tem que saber defender suas razões diante do juiz, diante da imprensa que o procura, diante de um cliente que requer seus serviços, ele precisa saber se expressar, ele precisa saber falar bem, ele precisa falar o português correto, porque se espera dele que se expresse bem, que cultue a língua portuguesa, se espera do advogado que tenha um padrão na sua forma de falar, de elevação, de cultura, de moralidade, que não seja um homem que de palavras chulas, baixas, imprecisas, que não sabe falar as palavras de forma correta, o S, o R no final das palavras, que atropela tudo, que comete erros básicos de português. Tudo isso diminui a imagem do profissional. Falar bem inclui isso. Saber argumentar, mas também saber argumentar falando bem. É diferente, é claro, a escrita. Muitas vezes na oralidade se comete algum erro ou outro, mas não pode ser assim, erros absurdos. Erros que dê na cara do tribunal, do juiz ou das pessoas. Tem que manter um padrão de qualidade ao falar. Então o advogado ele precisa cuidar da sua oratória, investir na sua oratória, ter sempre um livro de oratória perto dele. Auxiliar a explanar melhor, que é a oratória. Quando a pessoa domina a oratória, ele explana vários assuntos por vários métodos diferentes, por várias maneiras diferentes. Ele começa do final, ele começa do meio, começa do início. Ele desmente um tema, ele reafirma um tema, ele refuta, ele defende. Porque ele conhece, ele domina a oratória. Então é importante para o advogado e central. Cícero mesmo pouco chamava de advogado, ele chamava orador. O orador. O orador. E é a oratória que vai tornar o advogado, em grande parte, respeitado. Grande parte. Os grandes advogados brasileiros foram grandes oradores. Sobral Pinto, Evandro Lins e Silva, Valdir Troncoso Pérez,
homens de grande elevação retórica, é a oratória que vai tornar em grande parte, não digo totalmente, o advogado respeitado e o advogado temido. Temido. Temível. Porque o advogado não se expressa, o advogado que se acanha, todo mundo quer humilhar. Não se defende, não sabe se expressar, não sabe se defender. Aí o delegado tira uma casquinha, o juiz tira outra, o promotor tira outra. Aí os serventuários que viram isso, aí tira também. Acompanha o juiz, o promotor. Por quê? O advogado não sabe se expressar, não sabe se defender, não sabe requerer seus direitos, não sabe ter postura. Então, a oratória, em grande parte, faz com que muitas pessoas pensem duas vezes antes de humilhar um advogado, antes de desrespeitar um advogado, antes de fazer isso ou aquilo. Porque sabe que ele tem capacidade de falar. Isso não é só o advogado, não. Grande parte das pessoas que têm capacidade de argumentar e de falar, as pessoas pensam duas vezes antes de querer tirar qualquer tipo de brincadeira. Tem pessoas que é difícil de falar, de se expressar, de reagir. Às vezes é porque a vontade ele tem. É tanto que muitos não se expressam, faz logo eles matam. Eles matam, eles ferem, eles brigam, eles entram em luta corporal. Né? Quem sabe se expressar não, ele vai usar a palavra para poder se defender. Então o advogado ele não vai ser um grande orador para que as pessoas fiquem temendo ele. Não, isso é outro, não é isso que eu estou dizendo. É que ele se torna temível. Ele se torna no sentido de respeitável. O bom é que seja amado, né? Como já dizia lá o Maquiavel, o príncipe. É melhor ser amado do que ser odiado. Mas a oratória, em grande medida, vai tornar o profissional respeitado. No tribunal do júri, por exemplo, o promotor sabe que o advogado vai ter o momento de falar e sabe que o advogado vai desconstituí-lo, que o advogado vai rebater as suas acusações, que o advogado vai rebater os seus impropérios contra a profissão. Um dia desse eu fazia um júri e o promotor querendo dizer que a advocacia era de bandidos e a promotoria era de homens santos. Aí eu só peguei meu celular aqui, na hora que eu falei, pesquisei no Google, promotor que mata mulher. Está aqui, doutor. Promotor acusado de corrupção. Está aqui, doutor. Juiz preso por causa disso. Está aqui, doutor. Aí o senhor vem querer dizer que a advocacia é uma profissão de bandido? E eu mostrando para os jurados. Quer dizer, o advogado ele vai se defender. Ele não vai deixar de que seja tratado de qualquer maneira. Então a oratória, em grande medida, torna o advogado respeitado. Mas não é um falastrão, é diferente. É um homem que domina a oratória. É um homem que tem conhecimento, é um homem que conhece a causa, é um homem que conhece seus direitos, é um homem que conhece seus limites, é um homem que conhece o kairós das coisas, o momento certo das coisas também. Então, deve o advogado se dedicar de corpo e alma a essa grande arte que se chama a oratória. Quarto conselho de Cícero: conheça profundamente o direito. Porque se o advogado não conhece o direito, o que é que ele vai se diferenciar do leigo? Se ele não conhece o direito, são dois leigos. Tanto o cliente que o procura, quanto o advogado que vai defendê-lo. É uma conversa de dois leigos. Ele precisa conhecer o direito. Ele precisa conhecer principalmente a área que ele atua. Se é criminal, se é trabalhista, se é tributária, se é as demais áreas. Ele precisa conhecer e dominar a sua área. A lei, a doutrina e a jurisprudência, essas três dimensões do direito. Ele precisa conhecer, ler o código, se atualizar, estar constantemente estudando a legislação. Isso é um negócio sério, porque tem a maioria das pessoas que se formam em direito sai da universidade praticamente leigas. Praticamente leigas. Nós sabemos disso. E não é só faculdade tal. Muitas faculdades as pessoas saem praticamente leigas, não entendem nem como é que funciona um habeas corpus, um julgamento, uma coisa e tal. Às vezes tem vergonha até de dizer que é formado em direito, porque não entende aquele proceder que ele passou 6 anos estudando. Por quê? Porque o direito é uma ciência muito vasta, precisa de muito tempo para estudar. Mesmo a gente depois de formado, precisa ler, precisa estudar, precisa ir para os códigos. Não é uma deficiência intelectual, vamos dizer. Claro que as universidades têm problemas, tem pessoas também que não se dedicam,
mas é que o direito é uma ciência complexa, que precisa se apropriar de conceitos, precisa se apropriar de princípios, precisa se apropriar de da sua história, do próprio direito. E mais, além de tudo isso, o advogado precisa ter um faro jurídico, que não se aprende na escola. Ele precisa ter uma intuição jurídica. Embora ele não conheça a legislação de cor, mas quando os fatos, tem aquela velha frase que diz, dai-me os fatos que eu te darei o direito, isso não é só para o juiz não, isso também é para o advogado. E embora ele não conhecendo o direito, se ele tiver faro jurídico, intuição jurídica, ele vai intuir por onde é que ele tem que começar. Porque ele conhece o quê? Sentimentos de justiça, princípios do direito, razoabilidade dos fatos, plausibilidade das alegações. Ele começa a ter um faro jurídico que o leva a descobrir a melhor legislação, a melhor jurisprudência, a melhor doutrina. Mesmo ele não tendo aquele domínio como um pastor tem, no Marcos tal, versículo tal e tal, o advogado não precisa ser assim. Se ele puder desenvolver o seu faro jurídico, sua intuição jurídica, isso é uma coisa que ele vai adquirindo com o tempo. Quando uma pessoa vem no seu escritório, narra um caso de júri, o faro do advogado já começa, a antena do advogado já começa a navegar com tudo. Já começa a ver. Para ver se ele vai pegar a causa, se ele não vai, se o cliente está com razão, se não tem, se aquela causa é boa de combater, se aquela causa é boa de lutar por ela, se aquela causa é uma causa perdida, ou que aquela causa não compensa. Ou o cliente contando a história, ele já intui que por ali pelo que ele falou, tem uma verdade, dá para atuar. Ou ele coloca o faro, a antena, captando. É o Tinder, né? Um porra de Tinder. Ele está namorando com direito, ele está namorando com as ideias, ele está namorando com as coisas daquela causa ali. Então, desenvolver essa intuição, que também nasce pelo estudo da história do direito, da filosofia do direito, é extremamente importante para o advogado. Conhecer princípios do direito. Ele pode argumentar defendendo a dignidade da pessoa humana, ele pode argumentar defendendo o princípio da ampla defesa, do contraditório, da legítima defesa, etc. Então, o advogado ele é um construtor da legislação também por aquilo que ele defende, né? Então, Cícero ele tem um livro chamado Das Leis e ele discute a questão do direito. É um grande livro esse de Cícero, Das Leis. Cícero aprendeu a ciência do direito com dois grandes juristas da Roma Antiga, os Cérvulas, famosos juristas de Roma Antiga. Depois que ele aprendeu oratória, ele foi levado pelo seu pai a aprender direito com os Cérvulas. Foram os grandes homens da Roma Antiga, os grandes conhecedores da ciência jurídica da época. Cícero estudou com ele, com os Cérvulas. Era um profundo conhecedor do sistema jurídico romano. E aí nós estamos falando de romano, é importante para o advogado ter uma amizade com o direito romano. Coisa que hoje nas faculdades não se ensina, mas direito romano, não se ensina latim, não se ensina retórica. Coisas extremamente importantes para o advogado, de cultura, de erudição. Aprender direito romano, que muitos dos seus institutos, muitos dos seus princípios são válidos até hoje para nós. Foram lá que se criou realmente a ciência do direito, a ciência jurídica. Na Grécia teve também. Na Grécia também teve, mas é em Roma que se constitui a ciência do direito. E aí o advogado que aprende direito romano, o advogado que gosta de brocardos romanos, de máximas em latim, tudo isso abrilhanta o profissional quando defende uma tese oral, quando escreve alguma coisa nas suas peças. Colocar consciente do que significa aquilo ali. Colocar de forma apropriada na sua peça, porque ele tem entendimento de que ali cabe um brocardo jurídico, uma máxima romana, abrilhanta a peça do advogado. Mesmo ele não falando latim, que ele não precisa ser obrigado a falar latim, mas ele pode conhecer o significado dos brocardos, das máximas jurídicas, saber o básico necessário para ele não se desvirtuar, para ele não se apartar dessa magnífica origem, desse monumento que se chama direito romano. Direito romano. Então conheça profundamente o direito. Como é que se pode ser um grande advogado sem conhecer direito? Tire isso aqui, que advogado nós vamos ter? Eu estou colocando aqui pontos centrais, conselhos centrais. Tire esse almejar a glória do advogado. Vai ser um advogado mediano. Tire o leitor voraz. Não vai estudar, não vai ter conhecimento de nada. Tire a moralidade do advogado. Tire a capacidade de se expressar do advogado. Tire
o conhecimento do direito do advogado. São conselhos essenciais. São conselhos sem os quais não dá para advogar com excelência. Não dá. Eu não estou dizendo aqui de forma alguma que eu sou um advogado de excelência, ou que eu almejo a excelência. Eu almejo a excelência, eu busco a excelência. Quinto conselho, cumpra com satisfação diária o seu dever. Parece um palavrão, né? Dever parece um palavrão. Dever chega, já impulsiona a gente para a briga. Deve isso, deve aquilo, é seu dever, não seu... Mas não dever. O Cícero vai dizer, nós estamos rodeados de deveres. Nós não podemos fugir deles. A gente amanhece e anoitece, a gente acorda e dorme rodeado de deveres. Deveres com a família, deveres com a profissão, deveres com a gente mesmo, deveres com o outro, deveres com o sistema. Nós não podemos fugir dos deveres. Quando o advogado acorda de manhã, ele tem que ter a consciência que ele tem que cumprir seus deveres. E com alegria, com satisfação. Porque é o cumprimento do dever que vai trazer para ele tranquilidade, que vai trazer para ele concentração, porque ninguém se concentra tendo um monte de deveres a cumprir e ele não cumpre. Os deveres ficam perturbando o cara, as consequências do dever não cumprido. Ele não tem tranquilidade, ele não tem concentração, mas na medida que ele cumpre os seus deveres, ele vai se concentrando, ele vai ter tempo de estudar, ele vai ter tempo de fazer outras coisas, porque ele está cumprindo para e passo os seus deveres de profissional. Porque ele sabe que o dever lhe traz tranquilidade, que o dever lhe traz concentração e que o dever traz prosperidade. Porque o advogado que não cumpre o seu dever relaxa, é um desidioso, é uma pessoa que começa a ficar mal falado entre as pessoas, entre os seus próprios clientes, e vai perdendo clientes, vai perdendo autoridade, vai perdendo prestígio profissional. Então o dever é fundamental. Está lá um bocado de deveres no código e está lá um outro tanto que a gente aprende na nossa vida diária. Que a gente sabe que se não cumprir aquilo ali, se perder um prazo, tem consequências. Às vezes tem prazos que não tem consequência, né? A gente pode até passar, né? Para apresentar uma apelação depois que o réu é condenado é 5 dias, meu amigo. No 6º, acabou. Aí depois que você entra com a apelação, aí você é intimado para apresentar suas razões daquela apelação. Aí você pode ter 8 dias. Aí daí ele pode apresentar com 12, com 13. Mas o advogado, se ele prejudica o cliente, tem consequência. E são coisas ruins para o profissional. Ruins mesmo. Né? E o grau de responsabilidade é imenso. É porque o advogado está tratando da vida das pessoas, da liberdade, dos bens, da ética, da moral, da reputação das pessoas. Está tudo isso em jogo. Olha o grau de responsabilidade do profissional. Olha o grau de responsabilidade, o peso que o advogado leva. Porque olha, o cliente não vai criticar o sistema, não. Ele não vai lá com o juiz falar que a justiça é lerda, não. Ele vai falar para o advogado. Ele não vai dizer lá para o promotor que o promotor é uma pessoa que não respeita o direito. Ele vai estar falando com o advogado. Então o advogado é um anteparo das críticas. O Poder Judiciário deveria erguer um troféu em homenagem à advocacia. Porque é o anteparo das críticas que a sociedade faz do sistema, é o advogado. É o advogado que leva dele no escritório quase todo dia. E tem que atender clientes, tem que atender familiares de clientes. Às vezes tem que ter paciência, tem que ter tolerância para explicar como é que é as coisas, por que o cliente não foi solto, por que não deu certo, o que é que fez, o que deixou de fazer. Tem gente que simplesmente não aguenta. Vai embora, vai arrumar outra profissão. E em pouco tempo. Não quer dizer que a pessoa não possa ir para outro canto. Ele pode buscar o melhor lugar para que ele possa atuar. Mas a pressão do advogado é imensa, a pressão diária. O advogado é um homem que tem que saber aguentar pressão. Quanto mais ele for cauteloso, quanto mais ele saber onde ele pisa, quanto mais ele saber onde entra, quanto mais ele saber a causa que ele vai pegar, mais fácil dele viver. Mais fácil dele viver. Daqui a pouco nós vamos ver um conselho extremamente importante. Então, cumprir, tão importante é isso, que Cícero tem um livro chamado Dois Deveres. Dois Deveres. Dois Deveres. O Denis já leu esse livro, já fez até a apresentação aqui pra gente, no simpósio que eu fiz de Cícero também. Dois Deveres. Ele diz, não adianta fugir, nós estamos cercados, nós estamos rodeados de deveres, temos que encarar, temos que cumprir
e cumprir o nosso papel de cidadão, de advogado, de orador, de político, de escritor. Sexto conselho: pense, fale e haja como um homem livre. Seja um livre pensador, um homem independente na fala, no que escreve, que defende suas ideias de forma esclarecida. Que religião, que partido, que família, que governo, que povo não interfira na sua independência e nem na sua liberdade. Mas para isso o advogado tem que ter consciência da sua profissão. Consciência profissional. Porque é a todo momento pessoas tentando interferir na liberdade de pensamento das pessoas. É o governo, é o Estado, é a religião, é a família, é o amigo, é o fulano. O advogado tem que ter uma consciência suficientemente desenvolvida para ele dizer que quem coordena o seu trabalho é ele. Não é o juiz que vai dizer o que ele deve pegar, ou o promotor, ou a imprensa, ou a família, ou o partido, ou a religião. Já me deparei com várias situações ao longo da minha carreira que determinadas instituições queriam que eu pegasse ou que eu não pegasse determinados casos. E eu era bem claro nisso aí, sem ter diversação, sem titubear. Aqui é o limite da minha profissão. Não há interferência. Porque o advogado ele tem que zelar pela sua independência, pelo seu pensar livre, pelo seu escrever livre. Advogado sem independência não existe isso. Cícero vai dizer, graças a Deus que teve um Cícero para nos ensinar a pensar. Voltaire, que foi um pensador iluminista, que não queria saber que a pena dele era perigosa. Pensador iluminista francês. Cícero nos ensinou a pensar. Por quê? Porque Cícero pensava com liberdade. É maravilhoso quando você lê um livro de Cícero, você diz quanta liberdade na escrita, quanta independência no escrever. Então Cícero ensinou o Ocidente a ser livre na sua forma de pensar. E o advogado ele tem que saber até onde ele pode ceder nessa sua independência. Claro que ele não vive numa bolha, ele não é uma ilha, ele é rodeado de outras interferências, mas ele tem que saber até onde as pessoas não estão querendo limitar sua independência. A advocacia é filha da liberdade. Onde há tirania, não há advocacia. A advocacia só existe em regimes democráticos. Em tirania não existe advocacia. Então o advogado tem que ter respeito pela liberdade e respeito pela democracia. Porque é filho da liberdade e tem que ser um defensor da democracia. Então ele não pode aceitar ilegalidade, ditadura, cerceamento, cabresto. Ele tem que ser nesse aspecto indomável. Um ser indomável na sua liberdade. O advogado ele precisa ter uma consciência profissional desenvolvida, né, para poder ser um profissional livre. E ele pode se espelhar nos sofistas, em Cícero, nos iluministas, em vários pensadores da história, para saber como é pensar livremente. Quer saber o que é pensar livremente? Estude os sofistas na Grécia, estude Cícero em Roma, estude os pensadores iluministas no século XVIII, na Revolução Francesa. Voltaire, Rousseau, Montesquieu, todos esses grandes pensadores, para você ver o que é o livre pensamento, o que é o livre pensar. Pessoas que, mesmo sob ameaça de fogueira, não renegaram seus valores, não relegaram suas ideias. Em nome da liberdade de pensamento, em nome da ciência, em nome do progresso. Sétimo conselho, advogue com destemor. Está ligado a esse primeiro, porque se a pessoa não tem independência, se a pessoa não tem liberdade, ele é um medroso e não existe advogado, um verdadeiro advogado medroso. Sobral Pinto, o grande advogado brasileiro, já dizia, a advocacia não é profissão de covardes. No nosso estatuto está lá, nenhum receio de desagradar juiz, promotor ou qualquer outra autoridade, nem de incorrer em impopularidade, deve deter o advogado no exercício da sua profissão. É a lei que diz isso, não é só a lei, ela espelha uma tradição, ela espelha uma força, ela espelha um valor. E será letra morta se o advogado for um covarde. Agora será letra viva, bela, forte, se o advogado for um homem de liberdade, um homem corajoso,
aquela lei vai ter valor. Vai ter valor. Então, o advogado não pode ser um homem covarde. Tem um advogado romano chamado Sêneca, ele viveu um século depois de Cícero. E ele estava fazendo a defesa no tribunal e Calígula, imperador romano, temível, quis amedrontá-lo na defesa que ele estava fazendo, para que ele recuasse ante a defesa que ele fazia. Calígula no seu cavalo, com todo o exército, com todo aquele aparato bélico, passou de frente do fórum e Sêneca olhou para ele como advogado e disse: eu sigo primeiro a Deus, depois a filosofia e por último você, se você estiver nos caminhos da virtude. Um advogado afrontando o imperador no fórum. E Calígula seguiu adiante e ele realizou a sua defesa. Então é um exemplo de liberdade desse advogado Sêneca. Cícero chegou a fazer defesas no tribunal, o tribunal cercado de armas apontados para ele, de exércitos apontados para ele, de adversários do morto. Na defesa pro Milone, o exército, as facções, as milícias do morto dominando Roma, e ele tendo que defender aquele que tinha matado esse líder romano, Cláudio, ele defendendo Milone, daí o nome da defesa, pro Milone, cercaram o tribunal. E ele, mesmo assim ele fez a defesa pro Milone. É uma defesa que ele teoriza a legítima defesa. Ele explica a legítima defesa. Então é um exemplo de grande profissional. Aos 26 anos, ele fez uma defesa que o imperador não queria que ele fizesse. Estava envolvido um amigo do imperador. Aos 26 anos, ninguém queria pegar a causa. Era um jovem acusado de matar o próprio pai. Mas quem matou o pai foram interessados em ficar com o bem daquele senhor. E acusaram o próprio filho, para o filho não ser o herdeiro dos bens daquele homem. E ele foi a julgamento. Rossi Amerino, ninguém queria defender Cícero aos 26 anos, com desejo de glória, que ele viu naquela causa a possibilidade de glória, já que ninguém queria. Ele aceitou, fez a defesa e absolveu, se tornou o advogado mais conhecido de Roma, nesse desejo de glória dele, no ímpeto jovem, no ímpeto de juventude. Ele aceitou uma defesa que nenhum advogado queria, porque seria contra o imperador e um dos principais amigos do imperador. É chamada defesa pro Rócio Amerino. Foi a primeira grande causa de Cícero que o tornou famoso aos 26 anos na Roma Antiga. Mostrando sua liberdade, mostrando seu destemor e ao mesmo tempo o seu desejo de glória. Porque se ele não tivesse desejo de glória, ele não tinha entrado numa situação daquela, ele teria se amedrontado também. Veja que um julgamento desse resume um bocado de coisa. Destemor, independência, desejo de glória. Aos 26 anos. Advogue sem destemor. Continua, a bateria está tranquila aqui, né? Está tranquilo, né? Oitavo, para a gente já ir fechando. Oitavo conselho, seja prudente. Tudo isso, senhores e senhoras, que eu falei, não está divorciado da prudência. O advogado, ele tem que ter destemor, mas ele não precisa ser uma pessoa temerária, um irresponsável. Está ali uma cobra jararaca e ele vai passar por a cobra jararaca, porque ele é muito corajoso, ele vai, passa pela jararaca, a jararaca morde ele morre. Não, isso aí não é coragem, isso aí não é coragem. Isso aí é irresponsabilidade. O advogado, ele é prudente. Ele sabe que tem uma jararaca ali, ele não vai para aquela jararaca. Ou ele vai matar aquela jararaca, ou ele vai para outro canto que não tem jararaca, ele vai dar um jeito dele, ele só entra numa causa que ele vê se ele pode sustentar, ele só entra se ele vê que pode sair, ele só entra se ele vê que é capaz de sustentar até o fim. Então, advogado, o oitavo conselho é: seja prudente. Seja prudente. Seja prudente. É livre, sim. É destemido, sim. Tem desejo de glória, sim. Mas a pessoa que é imprudente causa aversão nos outros. Causa aversão. A pessoa é até corajosa, a pessoa até destemida, mas é imprudente. As pessoas começam a rechaçar aquele profissional. Porque é irresponsável, ele não mede suas palavras, ele não mede suas ações.
Ele briga de qualquer jeito, de qualquer maneira, entra em qualquer confusão. Falta nele prudência, sabedoria prática. Que é na prudência que entra a capacidade de se relacionar bem com o juiz. Com o juiz, eu aprendi isso ainda muito cedo. Com o juiz não se briga. Com o juiz se cativa. O juiz se seduz. Para brigar com o juiz só se for um negócio muito sério. Porque o que você quer do juiz? Cativar o juiz. Quer seduzir o juiz. Quer que o juiz seja favorável à sua causa. Eu vou para um tribunal do júri e vou estar desprezando o jurado? Afrontando o jurado, a inteligência do jurado, a religiosidade do jurado, a espiritualidade do jurado, a política do jurado, tudo que o jurado é? Não, eu vou fazer tudo para ir cativando aqueles jurados, para que eles possam simpatizar comigo, eles possam me ouvir melhor, eu possa tratá-los com respeito, porque eles que vão julgar. É eles que vão julgar. Então o advogado ele tem que ser habilidoso no trato das relações interpessoais. E isso entra a prudência. As pessoas têm que ter confiança nele. Sabe que ele é destemido, sabe que ele fala bem, sabe que ele é livre, sabe que ele tem um desejo de glória, mas é um homem prudente. É um homem bom no trato, é um homem que dialoga, é um homem que mede os seus passos, estuda os seus passos, sabe o tempo certo das coisas, não entra em qualquer barca furada. Ele é conhecido por ser também um homem prudente, um homem sábio na sua vida prática. Então o advogado ele precisa desenvolver isso, essa habilidade também no trato com as pessoas. Os livros de Cícero são ricos de prudência, ricos de conselhos práticos para se viver bem. Todos os livros, esse dos deveres é muito magnífico. Os conselhos da prudência, os conselhos do dia a dia. Leia a Arte da Prudência, é um dos grandes livros também que nós temos nesse sentido, de Baltazar Gracian. A Arte da Prudência. Então o advogado precisa ter essa prudência. Ele estuda o Kairos. Kairos significa o tempo certo das coisas, o momento certo das coisas. Ele sabe a hora de falar, ele sabe a hora de entrar, ele sabe a hora de sair. Ele é adequado na sua forma de ser. Ele sabe que no júri ele pode ser mais emotivo, mais forte no seu dizer, mas conversando com o juiz, ele não precisa estar falando com o juiz como se estivesse falando para um jurado. Ele sabe se adequar, falar com auditórios diferentes, com pessoas diferentes, em lugares diferentes. Ele tem essa consciência do seu presente. Ele não vive sem ser no presente. Ele tem consciência do seu presente. Ele sabe que está no júri, ele sabe que está com o juiz, ele sabe que está com o familiar, ele sabe que está com as pessoas, ele sabe se adequar a todos esses momentos, porque ele está no momento presente. Ele não vive como uma pessoa mecânica, ele vai se adaptando, ele vai se conformando às circunstâncias. Isso é a arte da prudência. E Cícero ele diz assim: como na vida o comedimento evita a inveja, assim no discurso a prudência evita a aversão. Aversão é o auditório rechaçar o orador, porque diz coisas que não deveria dizer, passa dos limites do tolerável em suas palavras. Não, o advogado ele é prudente, ele sabe até onde ir, ele não pode violar e ele não pode constranger quem está ouvindo ele. As pessoas não podem ouvir o orador constrangido. O que é que ele vai falar, o que ele vai dizer. A pior coisa do mundo é o orador que fala e o público fica constrangido. Que hora esse homem vai falar? Que hora esse homem vai terminar? Que hora esse homem vai concluir? Que cara mais inconveniente. E o público fica julgando o orador. O orador ele não pode criar isso na cabeça dos seus ouvintes. Os seus ouvintes têm que gostar do orador falando. Porque é um homem prudente, é um homem cauteloso, é um homem comedido. É um homem que sabe defender suas ideias, que respeita o diferente, que respeita o momento que está falando. Tudo isso está dentro dessa arte de viver prudentemente. Prudência quer dizer sabedoria. Sabedoria prática. O que é a prudência? É a sabedoria aplicada na prática. Não é uma sabedoria especulativa. Só das ideias, só da cabeça. A sabedoria aplicada na prática dá-se o nome de prudência. Nono conselho. Inspire-se no modelo. Demóstenes se inspirou em Péricles. Cícero se inspirou em Demóstenes. Quintiliano se inspirou em Cícero. Ele elege um modelo para se inspirar, para começar, para saber para onde vai. Não é que ele vai ser um imitador vulgar, não. Mas ele vai procurar alguém para imitar no primeiro momento. E quando eu falo imitar, eu digo no sentido pedagógico.
Não no sentido negativo, de ser um macaco imitando a pessoa. Não, ele vai se inspirar. Imitação no sentido de se inspirar, de buscar referência, porque está buscando nortes. Depois ele pode buscar ser ele mesmo. Então por exemplo, ele tem que ser como a abelha. Ele não precisa pegar só um modelo. Não, ele pode pegar outros modelos também. Ele pode ser como a abelha, vai em várias flores colhendo mel. A abelha não vai só numa flor. Pode colher o mel do estoicismo, o mel da Academia de Platão, o mel da retórica dos sofistas, o mel lá de Cícero, o mel lá das Sagradas Escrituras, da Bíblia, lá do Alcorão. Ele vai colhendo o mel das civilizações, das culturas diferentes. Ele vai se enriquecendo de muitos modelos. Ele vai formando o mel, forjando o seu mel como se fosse uma abelha, a colher essas preciosidades de várias flores. Flores do cristianismo, flores do paganismo, flores do protestantismo, flores do espiritismo, flores do ateísmo. Onde tiver flores, onde tiver mel, a abelha vai e se aproveita. O advogado, o orador, ele precisa ter essa elasticidade de pensamento para poder ter condições de falar para vários tipos de pessoas diferentes. Tem que se capacitar para isso. A convencer os membros da sua igreja é muito fácil. Lá já acredito acredito determinadas verdades, já acredito determinadas coisas. Agora eu quero ver ter a capacidade para falar para um auditório mais universal, onde tem católicos, protestantes, espíritas, ateus, gente de todas as religiões. Como é que o advogado vai desenvolver um pensamento para falar para um auditório mais universal? Por isso ele precisa ter essa elasticidade, essa plasticidade. Ele não precisa ser bitolado, dogmático, estreito. Ele tem que ser... A oratória é uma arte plástica. É uma arte plástica, porque ela é móvel, ela se adapta, ela se estica, ela é uma arte que se renova. É uma arte que se adapta às circunstâncias, aos lugares, às pessoas. Por isso que ela é plástica. E o advogado tem que ser um homem plástico. Eu sempre cito o exemplo do elástico. O elástico, você faz isso aqui. O cérebro do orador tem que ser a mesma coisa que um elástico. Muitos símbolos ricos da oratória. O elástico é um símbolo. A nuvem é outro símbolo. Você olha para a nuvem, é um elefante, depois é um cavalo, depois não tem mais aquela nuvem. A oratória tem essa dimensão também, de ser móvel, de se transformar, de se aparecer de várias feições. Ela é inapreensível, ela às vezes é um pouco confusa, às vezes ela é um pouco incompreensível. Então ela tem essas características de não poder se segurar, né? Porque ela é plástica. Você não consegue segurar a água com a mão. A retórica é a mesma coisa, é como se você fosse pegar aquela retórica com a mão e ela saísse por entre os dedos como a água. Porque ela é móvel, ela é adaptada, ela não consegue se enlaçar, não consegue dominar. Ela era no mundo antigo a rainha dos saberes. Então é isso, essa inspiração no modelo. Tinha um grande pintor na Grécia que chamaram ele para pintar o quadro de Helena de Troia. O Gênesis agora está aguardando a filha, chamada Maria Helena. Então Zeus foi chamado para pintar o quadro de Helena de Troia a partir de uma pintura que já existia, de Helena de Troia. Aí ele disse, não, eu não quero não, pintar a Helena de Troia a partir desse modelo que já tem. Tragam-me as 5 mulheres mais belas da Grécia. Levaram para o pintor Zeus as 5 mulheres mais belas da Grécia. Então ele começou a pintar a Helena de Troia a partir dos modelos que ele via. De uma, imitou os seios, da outra os lábios, da outro corpo, da outro cabelo. As partes mais belas de cada uma. Quando concluiu, um quadro de extraordinária beleza. Pelos modelos diferentes, como a abelha fazendo seu mel. Então, um advogado ele pode ser um pintor Zeus. Ele pode excluir modelos para chegar a um grau de perfeição no seu trabalho de orador, de advogado. 10º conselho, já concluindo. Nós estamos com quanto tempo aí? 9. Ah, beleza. Então, estamos dentro do prazo. Já estamos no 10º conselho. Inove. Seja um inovador.
Porque nós não somos meros repetidores de Cícero. Nós não somos meros repetidores dos sofistas. Nós não somos meros repetidores dos advogados que nós nos inspiramos. Eles foram nossos modelos. Mas nós temos que ter capacidade de criação, de descoberta, de invenção, de inovação. Nós precisamos também falar as coisas de forma diferente, escrever de forma diferente, pensar de forma diferente, criar, inovar, trazer coisas novas para a nossa profissão, para o mundo da oratória, dar a nossa contribuição como pesquisador, como intelectual, como pessoas de estudo. Então, essa questão da inovação é que torna o advogado um grande orador, porque ele dá uma contribuição nova, muitas vezes, para a sociedade. Às vezes, uma defesa dele cria uma nova jurisprudência, às vezes, uma atuação dele cria uma nova lei, através de uma atuação dele, inspira uma geração. Ele trouxe ao mundo da oratória, ao mundo da advocacia, algo novo, escreveu um livro, desenvolveu uma tese, ensinou outras tantas pessoas. Ele deu a sua contribuição, a sua inovação. Defende diferente de que, às vezes, as pessoas se esperariam de um advogado, mas isso não quer dizer estar inventando coisa para aparecer. Isso não quer dizer. Que o que a gente mais vê na sociedade é as pessoas querendo, de alguma maneira, inovar, aparecendo, construindo coisas bobas, infantis. A inovação tem que ser plausível, tem que ser uma coisa plausível, tem que ser realmente uma coisa que inove, uma coisa que é brilhante, uma coisa que seja bela, uma coisa que tenha fundamento. Você vê Cícero, quando defendeu o Promilone, com a primeira teorização da legítima defesa num tribunal. A legítima defesa sempre existiu, porque é da natureza do homem se defender. Até os pombos se defendem. Símbolo da paz e tal, né? Mas bote sua mão lá quando os pombinhos estão nascendo lá para ver o que é que eles voam em cima da sua mão com uma ferocidade na defesa dos seus pombinhos. A legítima defesa é algo da própria natureza. E Cícero já dizia, guia-te pela natureza, que era um dos princípios do estoicismo. Mas na defesa Promilone, ele vai teorizar a legítima defesa. Ele vai dizer o que é a legítima defesa, da onde a legítima defesa nasce. Então ele inovou essa tese jurídica. É muito difícil você estudar a história da legítima defesa ou estudar um livro culto sobre a legítima defesa que não vá lá no Promilone, como um início da teorização jurídica da legítima defesa. Então Cícero inovou. Tem um livro também interessante, atual, que é um livro que eu indico. Perante os juízes romanos. Processos célebres da Roma Antiga. É um livro atual, publicado no Brasil, de um grande cultor, um grande estudioso do direito romano, que é um alemão, Dietrich Liebes, foi publicado esses dias, tradução de Márcio Flávio Mafra Leal, onde ele escolhe mais de, acredito, 11 processos que significaram uma inovação no direito romano. Uma inovação. As teses, as ideias, os acontecimentos que significaram a inovação no direito romano. Então ele traz a defesa do Rossi Amerindo, aqui de Cícero, traz outras defesas, traz o julgamento de Jesus Cristo, que foi dentro do direito romano. Jesus foi julgado dentro da legislação romana. Então ele traz vários julgamentos interessantes que significaram uma inovação no direito. Então é um livro acadêmico, é um livro de pesquisa, é um livro interessantíssimo, esse livro que eu indico aqui, Perante os Juízes Romanos, Processos Célebres da Roma Antiga. O advogado precisa conhecer esses processos célebres da Grécia, da Roma, da França. Onde tem processo célebre, se tiver registro, se tiver estudo, se tiver um livro, o advogado tem que ir buscar, porque se aprende muito se defender nesses tipos de livros. Discursos penais de defesa, discursos penais de acusação, são todos livros importantes para o advogado conhecer. Então seja um inovador, né? Muitas jurisprudências, muitas leis, muitas doutrinas surgiram com essa inovação de teorias, de ideias, de julgamentos. E não é só o advogado que reconstrói isso, é o juiz também, numa decisão, é o próprio promotor. Serem inovadores nesse sentido da legislação. Por último, alguém poderia dizer assim, 10 conselhos para advogar com excelência, para ser um advogado de excelência. Mas aonde fala do amor à profissão?
que, sem dúvida alguma, em nenhum conselho para ser um grande advogado poderia faltar o amor ao que se faz, o amor à profissão. Por que não figurou dentre esses 10 conselhos? E eu digo que eu não coloquei esse conselho porque para mim é algo tão evidente, tão autoevidente, tão cogente, tão necessário, sem a qual nenhum desses conselhos tem valor, que eu não coloquei destacado por isso, com medo de ser óbvio demais. Mas o amor à profissão é o grande conselho que se pode existir para ser um grande advogado. Está lá no decálogo de Eduardo Couturi, decálogo do advogado. Sem amor não se pode chegar à excelência. Essa palestra aqui poderia ter outro título, né? Os 10 conselhos de Marco Túlio Cícero para advogar com excelência. Não, poderia ter os 10 conselhos do amor à advocacia para advogar com excelência. O amor está implícito nisso aqui tudo. Sem amor, ninguém compreende esses conselhos. Sem amor não se pratica, sem amor é profissão. Não se compreende esses conselhos, não se aplica esses conselhos, não se tem o alcance desses conselhos. É o amor à profissão, o envolvimento da nossa profissão, que faz com que esses conselhos nos sejam assimilados, esses conselhos nos sejam enraizados, esses conselhos estejam no nosso DNA. É o amor à nossa profissão. É com o amor que a gente pode chegar à excelência profissional. Então, se alguém quiser acrescentar o 11º conselho, pode acrescentar: ame a sua profissão. Mas quem não quiser acrescentar, pode ver implícito todo o fundamento do que está aqui dito e escrito no amor ao que se faz. No amor ao que se faz. A tal ponto que num dia que um filho teu te pergunte que profissão seguir, seja com toda a tua honra que tu digas: sejas um advogado. E só quem ama a profissão é capaz de dizer isso para um próprio filho. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês.